Convidaria você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Versículo de número 17 e versículo de número 18. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Amado e querido Deus, abençoa-nos. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. E tem misericórdia de todos nós para que possamos, de fato, não apenas ouvir, mas dar ouvidos ao Senhor. Vivermos a Tua vontade, praticarmos a verdade. Nós aqui te pedimos, ó Pai, que Jesus Cristo se revele a cada pessoa nesta manhã e abençoe a cada um de nós nesta manhã e que a Tua bênção ultrapasse os limites e as limitações de cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém. Venha comigo também no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 3, e no versículo de número 12. Palavra de Deus a Salomão, quando este lhe pede sabedoria. Eis que faço segundo as tuas palavras, e dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Essa é uma promessa do Senhor. A famosa promessa do Senhor a Salomão, quando Salomão escolhe sabedoria. Sabedoria, e Deus lhe dá sabedoria e inteligência. E não apenas lhe dá, porque ele pediu um coração sábio. Ele pediu a capacidade de julgar o povo do Senhor. A palavra julgar aqui, ela tem um conceito de quem não apenas toma um juízo ou uma decisão, serve como um árbitro, mas aquele que guia, aquele que orienta, aquele que conduz, aquele que faz com que você possa chegar ao seu destino. Aquele que traz justiça, não apenas julga, mas traz justiça. Aquele que traz justiça e, trazendo justiça, traz paz. Lembre-se que o nome Salomão significa exatamente isto: homem
de paz. E a Bíblia diz que é em paz que se semeia o fruto de justiça. E então, ele pede a Deus justamente a capacidade de poder guiar o povo de Deus, guiá-lo para que o povo alcance não apenas o seu propósito, o propósito divino para o povo, mas que cada um alcance a justiça em sua própria vida, a paz em sua própria vida. Quando Deus lhe promete paz por todo o seu reinado, está prometendo paz não a Salomão tão somente, mas veja, paz a todo o seu reinado. Então ele está prometendo paz a todas as pessoas de seu reinado. Ele está dizendo que haverá paz em todas as casas, que haverá paz em todas as ruas, que haverá paz em todos os afazeres, que haverá paz em todas a construção, a edificação, que haverá paz em toda a produtividade, que haverá paz em toda a prosperidade, em tudo haverá paz. E quando se usa a palavra paz, não é uma palavra apenas de ausência de conturbações, perturbações, problemas. Está se dizendo uma ampla e absoluta bênção em todos os setores de uma vida. Paz no corpo com a cura, paz na economia com uma prosperidade financeira, econômica, paz numa prosperidade que não apenas financeira, mas num sucesso, paz, como eu disse, ampla, uma bênção absolutamente completa. E promete Deus isso a Salomão, não por um período. Que você tenha um período de paz é algo maravilhoso, mas que você tenha uma existência de paz é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. E uma existência de paz que não somente se restringe a você, mas que alcança a todos que estão contigo. A todos, não apenas a todos os seus familiares, não apenas a todos os teus amigos, mas que alcança a todos, aos que são a teu favor e aos que são contra você. Porque numa sociedade há quem é a nosso favor e há quem é contra nós, há quem esteja concordando conosco e há quem esteja discordando. Mas essa é uma paz irrestrita. Essa é uma bênção irrestrita. E a bênção de Deus, quanto à sabedoria, a bênção de Deus, quanto a essa inteligência, não se restringiu simplesmente ao passado, mas ela também se estendeu a todo o futuro. E quando eu falo todo o futuro, eu não estou dizendo o futuro exclusivo de Salomão. Porque diz, antes de ti não houve, e depois de ti não haverá. Isso é um futuro que você tanto não alcança, quanto ao passado. O passado está mais ao meu alcance do que um futuro que vem depois de mim. Esse futuro que vem depois de mim, o único alcance que eu posso ter sobre ele é o legado que eu deixo. Porque eu não o alcançarei, eu não o tocarei, eu não o vivenciarei. Mas o passado, principalmente num homem sábio e inteligente, lhe pertence pelo conhecimento do passado. E você não tem esse conhecimento, você tem a intuição do seu futuro. A promessa de Deus não se restringe de modo nenhum
a nossa existência. Meus irmãos, há muitos que têm esperado uma bênção que restringe-se única e exclusivamente à sua existência. A promessa de Deus, a bênção de Deus, quando eu falo promessa, eu estou dizendo de bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela não se restringe à minha existência. A bênção do Senhor, ela vai bem além da minha existência. Antes de ti não houve, e depois de ti não haverá outro igual. Salomão tinha uma promessa que era relacionada ao passado e era relacionada ao futuro e não apenas relacionada ao seu presente. A promessa de Deus, ela se estende a todo tempo, de uma maneira extraordinária e impressionante. E um homem como este, que recebeu tamanha promessa, fala uma palavra como esta que nós lemos. Já que Deus lhe deu esta sabedoria e inteligência, como antes dele não houve igual, e depois dele não haveria semelhante a ele. Ele diz, eu apliquei. Em algo, ele aplicou. Ele tomou toda esta inteligência e toda esta sabedoria, e ele aplicou o seu coração. Aquele mesmo coração que ele pediu a Deus, dá-me um coração sábio. E veja o que ele diz, a conhecer a sabedoria. Isso eu esperaria. Mas de repente Salomão fala, e a saber o que é loucura, e estultícia. A estultícia, você pode chamar, inclusive de uma palavra, um pouco mais grosseira, você pode falar a idiotice. Não somente eu me apliquei a conhecer o que é bom, a conhecer a ciência, a conhecer a sabedoria, mas eu apliquei o meu coração a saber o que é loucura, o que é errado, o que é engano, o que é estultícia. Por que, Salomão, conhecer o que é loucura, saber o que é loucura? Por que se aplicar em saber o que é loucura? Por que se aplicar em saber o que é estultícia? Por que se aplicar não apenas no que é certo, correto, mas se aplicar em saber o que é errado, enganoso? Salomão se aplica no que é certo, correto, sábio, para ensinar aos outros o que fazer. E se aplica a conhecer o que é errado, enganoso, estulto, louco, para ensinar os outros a não errar. E meus irmãos, não basta ensinar o que é certo, há de se ensinar a não fazer o errado. Amém? Porque por vezes estamos fazendo o que é certo, mas todos nós podemos cometer erros até fazendo o que é certo. E é por isso que Salomão se aplica, mas ele disse até isto que é algo tão louvável, até isto que é algo tão digno, até isto eu descobri. Eu vim a saber, disse Salomão, que é correr atrás do vento. Essa expressão correr atrás do vento significa um vão esforço. E disse, por um motivo, porque na muita sabedoria há muito enfado, há muito cansaço, há muito desgaste. Enfadar-se não é apenas cansar-se, ela vai muito mais do que isso. Ela está mais ao nosso corriqueiro encher-se.
eu me enfadei. Eu cansei-me disto, eu me enchi disto. Isto é uma decepção. Isso me decepciona. Ele disse, sabedoria te leva a isto, te leva a uma conclusão como essa. E é um homem sábio como ele que está falando algo que é quase desanimador, se não é totalmente desanimador, para quem quer aplicar-se a ser sábio. A sabedoria, o próprio Salomão diz, ela vale muito mais do que os tesouros. A sabedoria é algo que vale muito, mas mesmo assim, ele não esconde, a Bíblia nunca te esconderá uma verdade. Ser sábio é bom, é uma boa escolha, mas é enfado. Você vai encher-se, você vai aborrecer-se, você vai cansar-se de certas coisas. E diz, e quem aumenta em ciência, aumenta em tristeza. Tristeza não é algo que nós queiramos. Tristeza não é algo que nós desejemos. A inteligência te faz aplicar na ciência. Os inteligentes não conseguem ser outras coisas, seja em que área forem, senão verdadeiros cientistas. A ciência é mais do que tecnologia. Hoje, nós limitamos ciência à tecnologia. Mas ciência é muito mais que tecnologia. Em artes há ciência. Em culinária há ciência. Há tanta ciência em tantas coisas. Quando você fala de ciência, uma das consequências diretas da ciência a todo ser comum, pessoas comuns como nós, é ser ciente. E quem é ciente é consciente. Você é consciente quando você tem ciência de algo. Veja, a ciência vai bem além. E eu diria o seguinte, se você aumenta em ciência, você aumenta em consciência. E quando você aumenta em consciência, quando você é consciente, é cônscio de coisas, de realidades, de vidas, quando você não é iludido, você está fadado a entristecer-se. A entristecer-se. Por quê? Porque você tem consciência da verdade. E muitas vezes, o Senhor, Ele necessita chegar a nós e poder nos despertar. Sabe, às vezes nós estamos exercendo, vivendo a nossa vida e mesmo ministério num certo estado de euforia, de entusiasmo, que é muito bom, e que você está cheio de esperança, que você está cheio de fé. Tudo isso são coisas maravilhosas. Mas existe um momento que mesmo cheio de fé, cheio de esperança, você se conscientiza de algo tão duro, de uma realidade tão áspera, como foi o caso de Elias. Sabe, o trajeto do profeta Elias é um trajeto meteórico, é um trajeto impressionante, é um trajeto explosivo.
Deus começa a usar o profeta Elias de uma maneira extraordinária. E Elias chega a um momento do seu ministério, que talvez na mente de Elias, eu me colocando no lugar dele, por favor, eu não quero afirmar isso como uma verdade indiscutível, mas eu digo o seguinte, me colocando no lugar de Elias, no famoso Monte Carmelo. Eu imagino um Elias, quando chegou naquele Monte Carmelo, quando o rei estava ali, quando o exército do rei estava ali, quando os seus maiores adversários estavam ali, quando os profetas de Baal estavam ali, quando todos que criam e todos que não criam estavam ali com ele. O dia do grande confronto, Elias havia se preparado, Elias havia se consagrado, Elias havia percorrido toda uma carreira de fé, uma carreira profética, para aquele grande dia, para aquele grande momento, para aquele grande clímax, quando Elias sai triunfante. Quando Elias, o homem de Deus, o profeta de Deus, ergue a sua voz e diz, manda fogo dos céus, Senhor, e vem fogo dos céus, e todos com espanto contemplam aquele homem, Elias. Foi clímax. Eu não sei se você vê dessa maneira, mas de alguma maneira eu vejo um clímax do ministério profético de Elias. Ele chegou naquele momento, ele chegou naquela vitória, ele chegou naquela coisa tão extraordinária, e o povo começa a gritar. Imagine isso na vida de um profeta. Que o propósito do profeta é levar o povo ao arrependimento, o propósito do profeta é levar o povo de volta a Deus, o propósito do profeta é deixar que o povo deixe de cambalear entre Deus e os deuses, entre Deus e os deuses. E de repente o profeta Elias vê o rei gritando, vê o povo gritando, vê os generais gritando, vê os príncipes gritando, vê até os profetas de Baal gritando. E o povo grita, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você sabe? E ainda afirmam, Elias é o seu profeta. Ou Elias estava realizado. Eu estaria. Ele diz, cheguei. Consegui. Eles não mais bambearão entre Deus e Baal. Eu consegui. Foi difícil. Foi cansativo. Quando eu cheguei aqui, ainda tive que restaurar o altar. Ainda tive que cavar ao redor. Ainda tive que derramar água. Trazer o fogo do céu foi o mais fácil. O difícil foi a trajetória. O difícil foi fazer a seca durar todo aquele tempo através da sua oração. Sabe, se soubessem, e as pessoas sabiam, que era Elias que orava, não é à toa que Deus disse, vai lá, esconde-se lá. Porque quem queria acabar com a seca, queria acabar com Elias. Queria acabar com a oração de Elias. Elias tem que parar de orar. Há muitas coisas e muita gente que quer simplesmente uma coisa do homem de Deus, é que ele pare de orar, porque quando ele ora, atrapalha. Ele atrapalha. Elias orou e o céu se fechou. E enquanto ele orava, o céu se fechava. Geralmente nós oramos para que o céu se abra. Elias orava para que o céu se fechasse. E orou de novo. Subiu o monte, orou de novo. E deu ele mais uma profecia. Deus vai mandar água. E vem grande aguaceiro. Corram, corram, para que as águas não te peguem, para que as águas não te façam mal, para que vocês não fiquem submersos nas águas, para que vocês não se afoguem pelas águas que Deus vai mandar, porque Ele vai mandar muita água.
ele vai transbordar, ele vai encher. E Elias ora, 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 ora e ora. E a água vem. Elias é tomado de tal excitação no espírito, que diante daquela maravilha, Elias faz o que qualquer criança faz, ele corre na chuva. E parece que Elias, não sei se corria na chuva ou corria da chuva, porque diz a palavra uma coisa que só porque está dito na palavra que eu creio, que diz que Elias correu e correu e correu e correu e passou o rei e sua carruagem. Você imagina o rei olhando e Elias passando? Bolt que nada, meu irmão. Elias é o recordista. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é ótimo. Como você estaria? Que estado de espírito você estaria? Você faz vir fogo do céu. Você faz vir cair a chuva. Você corre mais do que os cavalos do rei. Você ultrapassa o rei. E você está a pé. E de repente Elias ouve: querem te matar? Jezabel disse que vai te matar. E na cabeça de Elias disse: e Acabe? Acabe, que acabou de ver tudo. Na cabeça de Elias, na minha cabeça, era para Acabe chegar em casa e destruir tudo. E dizer: hoje nós servimos ao Senhor e você vai servir ao Senhor comigo. Mas Acabe voltou para servir os mesmos deuses de Jezabel. O povo de Israel, não houve um que se levantasse a favor de Elias. Eles viram tudo. O exército, que viu tudo, imediatamente obedeceu às ordens de Jezabel e foi caçar Elias. E aí Elias se encontra numa perplexidade total. E essa perplexidade leva a um estado que digo eu, depressivo. E a famosa mensagem do servo de Deus que já está na glória, Dr. Enéas Tonini, que fala da caverna de Elias. Que fazes aqui? Em outras palavras, este não é o teu lugar. Este não é o teu lugar. Esse estado de espírito não é o teu estado de espírito. Mas todos nós podemos passar por isto. E Deus tem que vir e nos confrontar. Que fazes aqui? Que fazes aqui, Elias? Lá esteve Elias naquela caverna. Lá foi Elias e disse: eu sou homem zeloso. Mas esse povo de Israel, ele mata os profetas. E eles agora desejam me matar. Ele não disse Jezabel deseja me matar. As pessoas dizem ele fugiu de Jezabel, ele fugiu do povo. Ele aqui com Deus, ele diz: o povo de Israel, eles querem me matar. Não apenas Jezabel, o povo. E Elias então diz uma das palavras, alguns veem nisso apenas uma arrogância, que Elias diz: só eu sobrei. Não, o que Elias diz a Deus é: eu estou só. Meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós nos sentimos completamente sós. Elias não estava dizendo, digo eu,
outros dizem diferentes. Outros dizem que Elias foi um arrogante, um soberbo. Elias estava quebrantado, ao meu ver, Elias estava quebrantado. Elias estava por baixo, Elias estava numa depressão, Elias estava feito em farrapos, Elias estava assim, com a alma dilacerada, com o espírito dele quebrado, derrubado, abatido. Elias, eu não creio que Elias naquele momento arrogou, muito menos diante de Deus, a dizer, só eu sobrei. Não existe um. Ele diz, não, eu estou só. Eles mataram todos. Elias se sentiu, sim, o último dos moicanos, na tristeza do último dos moicanos. De olhar, de ver. Elias sentiu o sentimento de Noemi, quando viu seu esposo, seus filhos, mortos, e Noemi ali. E Noemi ali, olhando para ela mesma, dizendo, eu não posso dar mais fruto nenhum. E os frutos que eu dei, todos secaram. Todos desapareceram. Noemi, que significa ditosa, chegou e disse, não me chamem de Noemi. Porque eu sou Mara, amarga. Meus irmãos, isso não era a palavra de uma mulher sem fé, era de uma mulher com fé, temente a Deus, mas uma mulher diante de um problema real. E que ter fé não é negar a sua realidade. Ter fé é seguir em frente, apesar da sua realidade. Eu gosto muito do que diz Martin Luther King, que fé é dar um passo, subindo uma escada, ainda que eu não veja os outros degraus, que eles estejam encobertos por uma névoa, por uma nuvem, por uma neblina, e eu não posso enxergá-los, mas crer, eles estão ali, e eu dou o meu primeiro passo, crendo, isso é fé, eu sei que o degrau está aqui, mas eu não estou vendo. Que definição tão cabal do que é fé. Porque muitas vezes, meus irmãos, mesmo gente de fé, é gente que chora. Jesus chorou, Jesus teve amargura, Jesus se angustiou, Jesus não teve amargura de rancor de ninguém, mas Jesus bebeu um cálice amargo, e era Jesus. E ele disse aos seus discípulos que queriam sentar-se ao seu lado direito e esquerdo, ele disse, o cálice que eu vou beber, vocês não podem beber, mas vocês vão beber. Sabe, às vezes Jesus nos dá umas palavras que eu não sei se ele quer nos desanimar ou nos encorajar. Porque Jesus fala palavras conosco como, toma a tua cruz e segue-me. Senhor, não podia ser outra coisa em vez da cruz. Sabe, ser confrontado num estado como esse, Elias se preparou a vida inteira para aquilo que, para mim, diante dos olhos de Elias, significava um grande avivamento, mas que no final, Elias sai desiludido, se sente fracassado, se sente um derrotado, se sente abandonado, e diz a Deus, eu estou só. E Deus diz a ele uma palavra, e disse, olha, eu guardei para mim, 7.000 que não beijaram nem dobraram os seus joelhos diante de Baal, 7.000, eu os preservei, eu os guardei. Quando você ouve essa palavra, eu os guardei, é uma palavra que ela pode ser ampliada em seu sentido como eu os escondi. Havia 7.000
O que queria dizer Deus, que Deus preservou, que Deus guardou. Havia 7.000 que não foram mortos, havia 7.000 fiéis, havia 7.000 que Deus escondeu. Às vezes eu me pergunto por que alguns homens tão íntegros, alguns homens tão corretos, tão direitos, tão santos. Eu conheço gente assim, gente extraordinariamente do Senhor, mas quando você vê, eles estão escondidos, eles estão ocultos, eles não têm projeção, eles não são conhecidos. Se você os ouve um minuto falar do Senhor, você diz: que coração apaixonado é este? Se você os escuta falando das Escrituras, vê que a Escritura transborda por eles, e no entanto, eles estão isolados, escondidos. Por quê? Para que Baal não os veja. Para os que servem a Baal não os matem. Eles estão escondidos. Às vezes, meus irmãos, as pessoas levam um susto com certos supostos, e que não quero julgá-los, supostos homens de Deus. E que quando você senta-se com eles, quando você vê quais são os valores deles são de dinheiro, os valores deles são de mercado, eles falam sobre tudo, de adquirir bens, de adquirir... E você diz: aonde está Jesus em tudo isso? Mas muitas vezes estes alcançam grande projeção, grande proeminência, grande importância, e você chega e diz: são adúlteros, são mentirosos, são assassinos, são roubadores, são ladrões, são enganadores. E você diz: como é que pode isto? E quando você se confronta com uma realidade dessa, o que toma conta do teu coração é um sentimento de desilusão. Quando o caminho errado é que parece que dá resultado. E quando o caminho certo parece que é difícil de alcançar o resultado. Jesus disse que o caminho era apertado. E eu vou dizer uma coisa: ele continua apertado. Ainda que os pregadores preguem que é fácil, não é fácil ser santo, não é fácil ser justo, não é fácil ser íntegro, mas é a única coisa que não faz o seu final ser um abismo. Porque esse é o caminho que conduz à salvação. Esse não é um caminho fácil. Não foi fácil para Elias, não foi fácil para Moisés. Se não foi fácil para Elias, se não foi fácil para Moisés, não pense que será fácil para mim, que será fácil para você. É que, graças a Deus, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas não é fácil. Não é fácil estar com aquele que carrega a coroa de espinhos. Não é fácil estar e permanecer ao lado daquele que é julgado e condenado. Não é fácil estar do lado daquele que é crucificado. Não é fácil. Não é fácil, não é nada fácil. Tanto que todos o deixaram. Tanto que o apóstolo Paulo, falando de sua própria vida, falando ao seu filho na fé, Timóteo, diz: Timóteo, todos me deixaram. Andar com Paulo, quando ele abre Tessalônica, quando ele abre Éfeso, quando ele abre tantas e tantas igrejas filipenses, quando vem aquele grande avivamento, andar com Paulo aí é uma coisa. Eu quero ver os milagres, quero ver as grandes mensagens, o doutrinador, o doutor Paulo, mas de repente, andar com Paulo quando ele está preso, andar com Paulo quando ele está sendo levado para Roma, andar com Paulo quando ele está sendo julgado,
Andar com Paulo quando está sendo condenado. Andar com Paulo agora não é tão maravilhoso. Andar com Paulo agora não é tão bom. Andar com Paulo é difícil. O próprio apóstolo Paulo fala de suas andanças, e mesmo as suas andanças, se ele tivesse... Sabe, Paulo não tinha direito a nada. Paulo disse, eu fui considerado lixo. Lixo. Ele disse, os outros apóstolos, uma pitada, Paulo dá ali, os outros apóstolos podem andar acompanhados, podem ter a companhia feminina. Sabemos que Pedro tinha sogra. Se a esposa não estava viva, pelo menos a sogra continuava. Ele levava a sogra. Mas eu creio que a esposa estava viva. Eu creio. A Bíblia não fala nada, só fala da sogra. Mas, normalmente, quando se fala da sogra, tem a filha dela. Pelo menos é o que eu imagino. O apóstolo Paulo diz, em uma das suas epístolas, disse, só eu que não posso, não é? Paulo não tinha direito nem a um relacionamento. Eu não estou dizendo que ele teve um relacionamento. Eu creio que Paulo, em algum momento, foi casado. Não sei se a esposa morreu, não sei se a esposa o deixou, não sei o que aconteceu. Eu creio, a Bíblia não diz, nem ele diz, eu fui casado. Mas supomos, e suposição não é afirmação, é apenas suposição. Mas Paulo diz, só eu não posso. Se uma senhora está ao lado de Paulo, as mais línguas já falavam. Você conhece situação assim? A vida é assim. A vida é assim. E Salomão se aplica em tudo isto. Mas o problema de você conhecer tudo isto, e de você orientar tudo isto, para as pessoas, para que as pessoas façam o que é certo e não façam o que é errado, é que muitas vezes você tem que não apenas orientar, tem que repreender. O próprio apóstolo Paulo diz a respeito de Pedro, que ele, Paulo, repreendeu Pedro na cara. Ele repreendeu Pedro na cara porque Pedro se tornou passível de repreensão. E isto causa a mim admiração tanto por Paulo quanto por Pedro. Por Paulo porque repreende Pedro na cara e não nas costas. Porque muita gente repreende os outros nas costas. Muita gente fala o que deveria falar na cara, nas costas. Paulo com Pedro, porque eram companheiros, porque eram amigos, porque eram alinhados a Cristo Jesus, porque estavam juntos no mesmo ministério e na mesma fé. Paulo não fala de Pedro, Paulo fala com Pedro, a Pedro. Ele o repreende. Ele não repreende para outros. Ele não repreende para outros ouvidos. Ele repreende aos ouvidos de Pedro. Isso é algo nobre, honrado, mas ainda mais nobre para mim, espantem, é Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro ouve a repreensão. Sabe qual é o problema de repreender? Ou o grande problema de quem é repreendido? É que mal nós somos repreendidos. Normalmente, tomamos uma imediata posição de defesa dos nossos erros. Isso faz parte da natureza humana. E quanto mais graduado alguém é, quanto maior importância ele tem, quando ele é repreendido
lhe dá uma espécie de uma vergonha, e para livrar-se desta vergonha, ele tenta justificar, ele tenta defender, ele dá uma série de justificativas, e ele começa a defender, e alguns nem justificam, alguns tomam o seu erro e argumentam a respeito do seu erro como se ele não tivesse errado. Esse é o nosso problema, esse é o meu problema, esse é o problema da natureza humana. Agora, Pedro ouviu a repreensão de Paulo, e que, pelo que percebemos na história bíblica, e inclusive na epístola de Pedro, falando de Paulo e chamando Paulo de nosso amado irmão Paulo. Geralmente pessoas que te repreendem, embora nós falamos, ame aquele que te repreenda, não são pessoas que nós temos um apreço e um carinho tão grande assim. Mas Pedro acolhe, Pedro ouve. E eu tenho em mim que Pedro se arrepende. E se ele se arrepende, ele muda. Sabe, no arrependimento existe um processo que é de conscientização, que me leva ao arrependimento. A conscientização me leva à confissão. A confissão me leva à retratação. Não basta confessar, há de retratar-se. Há de retratar-se do seu erro. Não basta a confissão. Se você quer uma confissão completa, ela tem que ter retratação. Ela precisa retratar-se, porque ele se conscientizou, confessou, então retratou. Sabe, uma leitura muito interessante que você pode fazer é ler as Confissões de Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho são uma leitura tão edificante, porque ali Agostinho reconhece os seus erros. Ali Agostinho reconhece e retrata-se dos seus erros, e no seu arrependimento, na sua confissão, glorifica ao Senhor. Nós precisávamos viver, cada um de nós, suas próprias confissões, mas não confissões apenas vagas, não um desculpe-me, simplesmente desculpe-me, perdoe-me. A Bíblia diz que aquele que se arrepende tem que ter frutos dignos de arrependimento. Sabe no que eu vejo isso dentro de Eclesiastes? Eclesiastes são as confissões do homem mais sábio que houve sobre a terra. Que ele não se esconde. Eclesiastes é a conscientização, o arrependimento de Salomão. Cada vez que ele diz, tudo isso eu fiz, e o fiz em vão, ele diz, porque a Bíblia diz, de que adiantará o justo toda a sua justiça, se no final ele pecar? De que adiantará ele ter preservado toda a sua vida? E diz, e se ele morrer no seu pecado, ele terá perdido tudo.
ainda que ele foi justo toda a sua vida, mas se ele tiver arrependimento, por isso a Bíblia diz, repreende o sábio. E ele se tornará mais sábio, mas repreende o estulto. E o que você terá? A revolta. O que você terá? A estultice. Ele te devolve, ele reage à repreensão segundo o que ele tem. Ele é estulto, ele tem estultice, ele responde com estultice. O sábio tem sabedoria, responde com sabedoria, ele se torna mais sábio. Repreende o sábio. Aqui em Eclesiastes, há as confissões de Salomão. E em Eclesiastes, há as retratações de Salomão. Eu errei, eu falhei, eu me apliquei, mas foi em vão. Eu creio na salvação do rei Salomão. Eu creio de todo o meu coração, por um livro dele, mais do que Provérbios, mais do que Cantares, mais do que Salmos, mais do que a história da sua vida, que a Bíblia não ocultou todas as maravilhas que fez e todas as torpezas e erros e pecados que também executou. Mas por causa do livro de Eclesiastes, esse livro inspirado pelo Espírito Santo, que neste livro Salomão fala com tal profundidade de confissão, de retratação, que eu creio que ele produziu frutos dignos de arrependimento. Eu creio de todo o meu coração. E eu vou dizer uma coisa a você, eu creio que a igreja de Cristo em nossos dias verá um grande avivamento, mas ela não verá esse grande avivamento sem que primeiro haja uma consciência na igreja. E essa consciência leve a um arrependimento, e neste arrependimento haja confissão e retratação. Que possamos não apenas nos confessar, mas nos retratar. E quando você retrata, você restitui. Você tem que praticar a restituição. Quando aquele pequenino Zaqueu recebe alegremente a Jesus, e recebe Jesus alegremente não apenas em sua casa, mas demonstra que recebe em sua vida. Ele diz, se alguém defraudei, se alguém prejudiquei, restituirei. Isso é retratar-se. Isso é retratar-se. O apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo foi um assassino de cristãos. O apóstolo Paulo, quando se converte, teve que retratar-se. E ele se retratou com o seu ministério, ele se retratou ganhando almas, ele teve uma atitude oposta à sua primeira prática. Salomão aqui diz, eu me apliquei a tudo isto, mas em tudo isto eu corri atrás do vento. Isso é uma confissão. Isso é retratação. Ele diz, vejam o rei, antes de mim não houve, e depois de mim não haverá outro igual, mas eu falhei. Se a nossa dependência não estiver do Senhor, todos nós falharemos, porque o homem mais capaz em sabedoria e inteligência falhou. Não podemos confiar na nossa sabedoria e na nossa inteligência. Nós precisamos literalmente nos agarrar, mas nos agarrar, nos aferrando como uma ferradura a um cavalo. Nós temos que nos aferrar
a Jesus Cristo, nós temos que nos agarrar a Jesus Cristo, nós temos que aderir. Sabe, a palavra fé em hebraico, ela significa adesão, estar como que grudado, não poder largar, não poder soltar-se. Quando nós cremos, quando temos fé em Cristo, estamos atados eternamente a Ele em fé. Eu não posso me desprender dele. Eu estou grudado, desculpe minha palavra porque não encontro algo melhor, grudado a Cristo por meio de minha fé. Eu aderi. Quando você fala que alguém aderiu a um movimento, aderiu a uma fé, adesão não é simplesmente, gostei dessa caminhada, não sei nem para onde eles vão, vamos andando. Isso não é aderir. Aderir é fazer parte. Quando diz assim, e os seus discípulos creram nele, aderiram a ele. Há muita gente hoje aderindo a muitos movimentos, há muitas coisas acontecendo no mundo, e as pessoas estão aderindo a modas. Moda é uma coisa estranha, a moda muda. Esse é o problema da moda. Se não muda, não é moda. Se é moda, sempre muda. A moda volta. Existem modas que nós aderimos a ela, que depois, quando você vê as suas fotos, diz, meu Deus, onde estava com a cabeça? Alguns que têm mais idade devem se lembrar da moda que houve de boca de sino. Quanto maior aquilo, melhor. E quando você vê as fotos hoje, você com, como é que se chamava o cabelo de homem, que era mullet? Mullet. Eu usei mullet. Você quer uma coisa mais... Como pode alguém fazer isso? Pastor Gil usou. Eu vi foto do Gil. Você não pode imaginar o Gil com mullet, com uma prancha de surf, na praia, sempre com aquela barriguinha. Não tem barriga? Tá bom. Barriga chapada, tá, tudo bem. Chapada. Eu acho que estava chapado não era barriga, mas tudo bem. A chapa amassada, tá bom. Isso é moda. E moda você adere, você faz parte dela. Quando você adere a uma moda, você faz parte da moda. Meu irmão, quando você adere à fé, você faz parte da fé. Essa que é a verdade. E fé não é moda. Porque o mundo passa, mas as minhas palavras não passam. Moda passa. Hoje, nós já tivemos a moda das gravatas. Eu já tive gravata de tudo que é tamanho. Tinha gravata que não parecia gravata, era babadouro. Se você se lembra dessas gravatas largas que você botava e a coisa ia crescendo e ficavam umas coisas enormes aqui embaixo. E depois veio das gravatas tipo... um fino, algo fininho, não é? Aquela, tipo um macarrão, e você olha aquelas... Moda. Por favor, não faça da sua fé uma moda. Não corra atrás do vento. Não corra em vão. Mas a Bíblia tem uma palavra, e com ela eu termino, extraordinária. Em Cristo Jesus, o nosso esforço jamais é em vão.
A Deus seja a glória. A única maneira de eu não correr atrás do vento, a única maneira não é o quão sábio eu sou. Sabe, Salomão foi muito sábio, muito inteligente. Antes dele não houve igual, depois dele não houve outro igual. Ele foi tão sábio e tão inteligente que confiou nele mesmo. Sua inteligência e sua sabedoria eram dom de Deus, mas confiou em sua inteligência e confiou em sua sabedoria. A Bíblia diz que o rei não multiplicará para si gado, ouro e mulheres. Eu possivelmente imagino Salomão um dia dizendo sim. A Bíblia diz que o rei não pode multiplicar ouro, não pode multiplicar gado, não pode multiplicar mulheres, mas eu não sou qualquer rei. Antes de mim não houve um igual, depois de mim não haverá outro igual. Ninguém pode, mas eu posso. E quando você entra nesse raciocínio, saiba do seguinte: isto é o descuido do excesso de confiança. Isso é uma maneira educada de se dizer soberba. Quando eu me descuido, porque eu sou excessivamente confiante, a soberba já tomou lugar. E aonde a soberba tomou lugar, a soberba precede a queda. Se a Bíblia diz que se você fizer isso, vai errar, saiba do seguinte: não importa o quão santo, o quão perfeito, o quão melhor, o quão mais sábio, o quão mais inteligente, até Salomão, se fizer o que a Bíblia diz que não é para fazer, ele vai errar. E foi o que aconteceu. É por isso que nós temos que estar na total dependência de Cristo Jesus. E o que hoje eu gostaria de te chamar é uma confissão e uma retratação. Retrate-se disto. Sabe, nós chegamos diante do Senhor e confessamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É necessário confessar pecados. Mas depois que eu confessei pecados, eu tenho uma necessidade que a justiça de Deus começa a pedir dentro de mim: retratação. E hoje nós temos muita confissão sem retratação. Eu tenho que me retratar. Eu tenho que mudar. Tem muita gente que adulterou, desculpe-me citar adultério, mas que adulterou, se arrependeu, mas não se retratou. E nós precisamos nos retratar. E por vezes nos retratar implica em restituir. E restituir, biblicamente, nunca é restituir na mesma proporção, é restituir mais do que tirou. E se eu me retrato de fato, eu restituo de fato. É isso que falta. Isso que falta entre os relacionamentos, a confissão, a pedido de perdão. Mas onde está a retratação? Nós precisamos ser gente que não apenas confessa, que não apenas se arrepende, mas que se retrata, que produz frutos dignos de arrependimento. Vamos orar ao Senhor, por favor. Baixe a sua cabeça. Gaste um tempo, deixe o Espírito Santo, antes de você falar ao Senhor, deixe o Espírito Santo falar com você. Deixe o Espírito Santo trazer à tua memória
Deixa o Espírito Santo impressionar o teu espírito. Deus Todo-Poderoso, eu, juntamente com os meus irmãos, nessa manhã de domingo, te pedimos perdão. Te pedimos perdão por este mundo, te pedimos perdão pela nossa nação. Confessamos os nossos pecados. Como igreja, temos apontado tantos pecados do mundo, mas temos visto tão poucos pecados da igreja. Como indivíduos, temos visto tantos erros dos nossos semelhantes, mas temos sido tão benevolentes com nossos próprios erros. Talvez porque eles sejam, mesmo sendo erros, são nossos erros. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos no nome de Jesus Cristo, mas ajuda-nos a irmos além de uma confissão. Ajuda-nos a uma retratação. A produzirmos frutos dignos de justiça. É o que nós te pedimos. Com o perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Levanta-nos como levantaste Elias. E que nós saibamos que em Cristo Jesus nenhum dos nossos esforços é em vão. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai.